Os imigrantes dão 8 vezes mais à segurança social do que recebem em apoios na Madeira. No final de 2025, os estrangeiros a residir na região pagaram perto de 4,4 milhões de euros de prestações aos cofres da segurança social e, por outro lado, receberam pouco mais de 550 mil euros, o que supera largamente as 8 vezes mais o que pagam do que recebem. De acordo com dados partilhados pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, nos últimos 10 anos o valor das contribuições dos estrangeiros a trabalhar aumentou quase 9 vezes, enquanto que o valor pago pela Segurança Social aos estrangeiros que requereram apoio aumentaram apenas 4 vezes. Um assunto que faz manchete do Diário deste sábado, um trabalho de análise estatística feito pelo jornalista Francisco José Cardoso. A Madeira é a região do país com o menor consumo de álcool e drogas entre os jovens, mas a lei atual continua a ser branda e a facilitar a vida aos traficantes. O alerta é deixado à TSF por Nelson Carvalho a propósito dos dados do mais recente relatório do Instituto para os comportamentos aditivos e as dependências. Ainda assim, o diretor da OCAD sublinha que a experimentação de substâncias ilícitas e de álcool tem caído a pique na região ao longo da última década. Os dados são bastante positivos, sobretudo nos jovens. Desde 2015 que este estudo existe e a Madeira, em termos de álcool, cannabis e tabaco, tem sido a região com menor prevalência de consumo. E em 2015, quando começámos a fazer este estudo, a Madeira já era a região mais baixa e tinha 86,9% dos jovens aos 18 anos experimentaram álcool. E em 2024 já estamos nos 72,2%. Ou seja, baixámos em 9 anos 14,7% em termos da experimentação de álcool nos jovens com 18 anos. E nas drogas ilícitas também, baixámos, em qualquer droga ilícita, uma experimentação, baixámos 7,1%, que neste momento está em 22,1% dos jovens na Madeira, aos 18 anos, experimentaram uma droga ilícita. Mas este cenário animador esbarra numa preocupação. Apesar do baixo consumo, a Madeira é a terceira região de Portugal com a maior taxa de traficantes identificados pelas autoridades. Nelson Carvalho elogia o esforço das polícias e da Task Force criada para combater as novas substâncias psicoativas, mas avisa que o quadro legal atual protege o crime. Preocupa-nos a todos nós e daí também temos a Task Force das novas substâncias psicoativas e as próprias polícias também têm os seus grupos de trabalho, isso tem sido abordado e naturalmente toda a gente está a monitorizar a situação e está a fazer o seu melhor, porque também temos que ver o quadro legal vigente, não ajuda muito, porque a lei em vigor também facilita mais o tráfico em detrimento do próprio defesa do consumo e estamos, mesmo com essas limitações, toda a gente está a dar o seu melhor, e claro que é motivo de preocupação, e essas entidades estão a fazer os seus esforços para que a coisa melhore. A lei, só a Assembleia da República que pode mudar e espero que assim seja. As falhas na lei estendem-se também ao consumo de álcool. O diretor da OCAD nota que continua a ser demasiado fácil para um menor comprar bebidas na região e critica a exigência do flagrante delito para punir os infratores. Ainda há muitas dificuldades e todos nós sabemos que, e não há novidade nenhuma, que há próprios empresários que disponibilizam mesmo a menores, sabendo que é legal. E depois tem outra questão que é, há maiores que pensam e vão buscar para mais novos, só que se esquecem, se forem apanhados em flagrante delito, podem incorrer em contraordenação. O problema é que a lei devia ser mais ágil, não devia se basear tanto no flagrante delito, mas na própria disponibilidade e, a partir do momento que eu disponibilizo, seja em flagrante ou não delito, devia ser responsabilizado e autuado, porque assim, desta forma, a lei como está, protege também mais uma vez o infrator e estamos a falar de uma droga, que é o álcool, que é a droga que causa mais problemas na comunidade. E daí que o apelo aos empresários também que cumpram a lei e aos pais também para não encorajarem os miúdos a beberem, porque não é por aí. As pessoas podem e devem se divertir, não é preciso beber e não é preciso andar com os copos para as pessoas se divertirem. Nelson de Carvalho, diretor da UCAD, a analisar os dados do relatório do Instituto para os comportamentos aditivos e as dependências. Luís Neves é o novo Ministro da Administração Interna. O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomear Luís Neves para as funções em substituição de Maria Lúcia Amaral. A posse terá lugar na próxima segunda-feira, dia 23. Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018, é licenciado em Direito e ingressou na PJ em 1995, após uma breve passagem pela advocacia. Na PJ esteve sempre ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de
de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania. Antes foi diretor da Unidade Nacional contra Terrorismo e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo. Luís Neves vai substituir Maria Lúcia Amaral, ex-provedora de Justiça, que se demitiu das funções de Ministra da Administração Interna no passado dia 10 de fevereiro. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão da antiga Ministra, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício deste cargo. A Madeira continua a ter a taxa de inflação mais alta do país, o que agrava fortemente o custo de vida dos madeirenses. O alerta foi deixado pela deputada do Juntos pelo Povo, Jéssica Teles, que em conferência de imprensa apresentou os mais recentes dados da inflação. 3,3% na Madeira, 1,9% em Portugal continental e 2,08% na região autónoma dos Açores. Estes números são a prova de que o custo de vida na Madeira tem um agravamento persistente. Os madeirenses pagam muito mais por bens essenciais, por transportes, mercadorias e habitação do que os continentais e os açorianos. É preciso recordar que o Governo Regional prometeu uma inflação abaixo dos 3%. Ora, como os números conseguem provar, é mais uma promessa falhada a juntar a tantas outras. Contas feitas, a perda de rendimento com o mesmo ordenado de um trabalhador da Madeira é quase o dobro de um continental devido à inflação. Jéssica Teles pergunta ao Secretário Regional de Economia que medidas tem tomado para a reduzir. É preciso também lembrar as declarações do Sr. Secretário da Economia quando do debate do programa de governo, e passo a citar, este programa pretende conter a inflação, nomeadamente dos preços dos bens essenciais, introduzindo mais concorrência no mercado, nomeadamente na distribuição e no abastecimento de bens alimentares com a entrada de novos operadores. Ora, o que o JPP pergunta ao membro do governo do CDS é quais foram as medidas que tomou para reduzir a taxa de inflação e impedir esta especulação de preços, porque ninguém as conhece, e que projetos tem desenvolvido para introduzir mais concorrência no mercado. A deputada desafia José Manuel Rodrigues a passar das palavras à ação e a desalinhar com o Governo em questões como a garantia da linha marítima férri de carga e passageiros na ligação ao continente. O JPP defende ainda a redução das taxas do IVA. Já o Partido Socialista quer a isenção do IRS e a redução da idade da reforma para os 60 anos para a agricultura familiar. A presidente do PS Madeira, Célia Pessegueiro, anunciou a apresentação no Parlamento de um projeto de resolução a recomendar à República uma alteração ao Estatuto da Agricultura Familiar. Com um objetivo muito claro de introduzir alterações para que haja uma isenção do IRS até um determinado valor e também a antecipação da idade da reforma para quem requeira o Estatuto de Agricultor Familiar. Esta é a forma de incentivar a que, de facto, os agricultores, os pequenos agricultores, pequenos produtores, se inscrevam e beneficiem destas vantagens, até para continuar a incentivar a que haja produtores, haja agricultores, que não se abandone o mundo rural. A agricultura não é determinante para o PIB, mas o valor social e ambiental e territorial não se mede para aquilo que é o valor do PIB. A líder socialista vincou o propósito de tornar o Estatuto da Agricultura Familiar mais atrativo para os agricultores madeirenses, mas também para os do resto do país, adiantando que estas alterações propostas pelo PS Madeira têm a garantida aceitação por parte do partido a nível nacional. O Nacional joga hoje uma importante cartada na luta pela manutenção na Primeira Liga. Trata-se de um confronto direto contra o Aroca, uma vez que apenas 2 pontos separam as duas equipas. O treinador do Nacional acredita que o jogo vai contar com golos. Em campo vão estar 2 conjuntos com forte capacidade ofensiva. Um jogo importante no sentido que é contra um adversário direto. Mas fazendo paralelismo em relação ao jogo da primeira volta, estão diferentes. São uma equipa que está diferente, uma equipa que se reforçou agora no mercado de inverno. Portanto, serão jogos diferentes e nós também estamos melhores em função daquilo que foi o jogo da primeira volta. Portanto, acredito que vai ser um jogo disputado. É um jogo disputado por 2 equipas que olham muito para a vertente ofensiva. Portanto, certamente vai ser um jogo com golos. A prova disso é o facto de ambas as equipas terem dos melhores ataques da Liga. Portanto, penso que vai ser um jogo aberto, um jogo entretido na ótica do adepto
e obviamente que vamos com muito foco e muita crença que podemos vencer. Os alvinegros que vêm de 3 jogos sem ganhar, Tiago Margarido diz que falta materializar as oportunidades, mas lembra que o Nacional já fez bastantes golos. Acho que fundamentalmente é questão de materializar aquilo que são as oportunidades, porque o Nacional vem de 3 jogos em que não ganha, mas são 3 jogos em que um deles é decidido no último minuto por um golo estratosférico de Luís Soares. Contra o Porto foi definido num detalhe, se nós fazemos o golo do Chus provavelmente o jogo seria diferente. E o jogo do Casa Pia a bola não entrou porque temos 21 remates e 70% de posse de bola. Portanto, é o que falta, é meter a bola lá dentro. Preocupa isso? Não me preocupa porque noutra fase, ou noutros jogos, nós já fizemos bastantes golos. Estou-me a lembrar assim de repente do golo de Santa Clara, que marcamos 3, no jogo de Santa Clara marcamos 3, no jogo com o Rio Ave marcamos 4, portanto é uma questão de às vezes engatar. Há dias em que estamos mais inspirados, outros que estamos menos inspirados, mas o que é factual e o que é comum é o volume de oportunidades que criamos, e não me preocupa o facto de num ou noutro jogo estamos menos inspirados, porque sei que quem produz assim vai ser mais vezes feliz. O Arouca Nacional, a partida da 23ª jornada, que se joga às 3h30 da tarde. Também o Marítimo joga hoje, já daqui a pouco, contra a equipa B do Sporting nos Barreiros. No lançamento ao desafio, Miguel Moita analisou o próximo adversário e não espera por facilidades. Mais uma equipa B, uma equipa recheada de valores, com muita qualidade individual e, acima de tudo, que aquilo que eu sinto nas equipas B, especialmente na do Sporting, é que eles jogam muito desinibidos, sempre a tentarem se mostrar ao treinador da equipa A, e eu acho que isso é um grande trunfo que as equipas B têm, porque conseguem muitas vezes demonstrar toda essa qualidade individual. E acho que vai ser um jogo super competitivo também. O Sporting B é uma equipa com dinâmicas fortes, ofensivas, que nós vamos estar preparados para anular, e vai ser mais um jogo de segunda liga. O Sporting vem de um momento muito bom, com 3 vitórias nos últimos jogos, e nós vamos tentar manter-nos fiéis à identidade que temos e ao tipo de jogo que temos vindo a mostrar, que conseguimos mostrar em Vizela grande parte do jogo, e manter a atitude, que foi também essa atitude e essa alma que nos fez trazer esses 3 pontos de Vizela. Marítimo que venceu na última jornada e que quer continuar a ganhar agora em casa, terreno onde tem sido mais difícil vencer. Os adeptos esperam ver a equipa ganhar nos Barreiros e Miguel Moita também. Esperam eles e nós. Nós também esperamos isso. Jogar em casa nunca é uma pressão para nós, é sempre um trunfo. E é essa responsabilidade que nós temos em cada jogo, de ganhar jogo a jogo, que vamos trazer também para o jogo da manhã. Acredito que o que tem acontecido e que vocês falam muito de não termos tantos pontos em casa, não é nenhuma situação específica. Acontece porque para nós a responsabilidade é sempre a mesma, percebe? E é isso que vamos tentar trazer para amanhã, uma equipa coesa, unida e com muita vontade de ganhar o jogo. Marítimo Sporting B, que se joga daqui a pouco. A partida conta com relato aqui na antena da TSF. Foram as notícias com Sofia Carraga Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Desporto.